Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para continuarmos as nossas aulas da disciplina de leitura e produção textual do primeiro semestre de 2020. São aulas remotas que estamos transmitindo através da Universidade Estadual de Roraima. Eu sou o professor Dr. Josias Ferreira da Silva e estaremos juntos novamente falando um pouquinho sobre essa disciplina de leitura e produção textual do primeiro semestre de 2020 com uma carga horária de 60 horas. Vejo vocês que nós temos um e-mail que eu uso para enviar as atividades para vocês, que é a turma de segurança pública@gmail.com. Através deste e-mail eu envio todas as atividades para vocês e também nós criamos um grupo de WhatsApp de leitura e produção textual de segurança pública, onde nós podemos conversar não só durante a aula, mas também durante os outros dias da semana. Não se esqueçam que as atividades, os trabalhos, os exercícios que vocês têm deverão ser enviados para o meu e-mail josiasferreira@ue.edu.br. Este e-mail eu estou recebendo material, atividades de todas as disciplinas que eu faço. É super interessante que você se identifique para que eu possa, ao lançar a sua disciplina, o seu material que você envia na disciplina, com o seu nome, o seu RA, a sua turma, o semestre, a disciplina que você está cursando, o professor e a data. Não se esqueça, então, o seu nome, o número do seu RA, a turma nossa, que é leitura e produção textual, o semestre, que é o primeiro semestre de 2020, a disciplina, leitura e produção textual, e o professor e a data. Não se esqueça de colocar todos esses requisitos no seu trabalho. Nossa última aula, eu quero dar um aviso para vocês, será dia 21 de setembro. O nosso semestre ele vai se encerrar dia 26 de setembro, então praticamente daqui a um mês nós já estaremos com o primeiro semestre de 2020 encerrado. Então a última aula, como vai ser dia 21 de setembro, vocês não podem deixar principalmente atividades sem enviar. Por quê? Porque a atividade de vocês, ela além de gerar uma nota, disciplina, dia a dia, eu criei uma lista de nomes da turma de leitura e produção textual com todas as atividades e as aulas remotas. Por exemplo, nossa primeira aula foi dia 20/7. Então eu tenho aqui nessa turma 21 alunos matriculados, e esses alunos que eu tirei daqui foi direto da relação de presença, da lista de presença do registro acadêmico. Então lá no registro acadêmico eu tenho 21 alunos matriculados nessa disciplina. Se o seu nome não estiver entre esses que você está vendo aí no vídeo, se dirija ao registro acadêmico para verificar o que aconteceu, porque eu só vou poder lançar notas desses alunos. Se você não me entregar as notas, olha, cada atividade, em cada aula, a primeira aula foi dia 20/7, entendeu? A segunda aula dia 27/7, terceira aula 3/8, 10/8 e hoje nós estamos transmitindo para vocês a aula 10/8, 10/17/8. Então nós estaremos aqui fazendo o lançamento. Eu vou fazer o lançamento das notas de vocês. No final eu vou tirar uma média. Se você até aqui não enviar o seu material para mim, eu não vou conseguir fazer uma média para você. Então não deixe a atividade ficar sem ser feita, porque eu estou dando sempre uma semana para você realizar a sua atividade. Então se você não fez atividade 1, 2, 3 e aula de hoje, 4, faça e me envie essa semana, porque na semana que vem eu não poderei mais estar recebendo atividades referentes a essas outras aulas. Se você perder essas notas, você vai ser reprovado por nota. Você não vai ter média aqui final para poder ser aprovado. Não copie a atividade dos outros colegas, porque se eu verificar que duas atividades são iguaizinhas, eu não vou dar nota para você. Essas atividades são individuais. Como a aula está sendo transmitida através de aula remota, isso quer dizer que você só vai assistir a sua aula com você sozinho. Pode até ser que você se junte com mais alguém da turma para poder assistir a aula, mas a atividade ela é individual. Não copie, não faça um Ctrl+C, Ctrl+V e envie a atividade para mim. Lembrando a vocês que esse lançamento eu vou fazendo aula a aula. Se vocês olharem lá no plano de ensino que eu enviei para vocês, a avaliação ela será processual e cumulativa para a mensuração dos conhecimentos adquiridos em todos os momentos do processo de ensino-aprendizagem, mediante os seguintes elementos: a. Realização de atividades propostas no grupo do WhatsApp e no e-mail, criados especificamente para a disciplina de leitura e produção textual de segurança pública. Então,
nesse grupo de WhatsApp e nesse e-mail que eu criei para vocês, que a gente tem falado aula a aula e tem mencionado também no grupo de WhatsApp, eles são feitos exclusivamente para vocês. Só vocês da disciplina de leitura e produção textual que têm acesso a esse grupo de WhatsApp e esse e-mail, tá? O controle da frequência e a participação dos acadêmicos serão realizados pelo professor através do grupo de WhatsApp criado para a disciplina de leitura e produção textual, devendo os acadêmicos acessarem o grupo no dia e hora em que a disciplina ocorreria, de forma presencial, de tal forma que seja determinante para o processo de avaliação. Também a participação nas discussões sobre o tema da aula do dia, realizadas de forma virtual, através de áudio ou mensagens escritas no grupo de WhatsApp e no e-mail do grupo. O que quer dizer? Eu tenho uma dúvida, professor, tal, envia uma mensagem para mim. Tá? Envia uma mensagem no grupo do WhatsApp, você pode enviar no e-mail. As suas atividades, eu estou tirando as atividades lá do e-mail, eu salvo essas atividades e ela vai valendo nota. Os acadêmicos deverão enviar as atividades individuais, propostas pelo professor com identificação, contendo no início da atividade, nome do acadêmico, número do RA, turma, semestre, nome da disciplina, nome do professor e data em que o trabalho está sendo enviado para o e-mail josiasferreira@uer.edu.br, pois serão devidamente corrigidas a fim de se verificar a coerência e coesão no foco do assunto, procedimentos e atitudes científicas e capacidade de análise crítica e reflexiva, síntese e encadeamento lógico das ideias teóricas, obedecendo sempre no texto às regras da BNT. Como avaliação final será a média de todas as atividades que os acadêmicos realizaram relativas às aulas remotas. Então vejam só, não tem jeito de eu ficar recebendo na disciplina de vocês as atividades que você não fez na aula 1, na aula 2, na aula 3. Tem gente escrevendo para mim, falando, professor, não consegui fazer. Eu dei uma chance, mas nós não podemos ficar esperando a atividade de vocês, porque é como se você estivesse na aula presencial. Essa é muito mais fácil, ainda que você pode assistir a aula tantas vezes quanto for necessário. Tem uma dúvida, lance a sua dúvida lá no grupo do WhatsApp, escreva para mim, para que a gente possa resolver isso antes de chegar o dia 21. Na última aula não teremos mais condições de ter nenhuma dúvida, eu vou fechar as notas, eu tenho que entregar, tudo através de sistema eletrônico, e você vai ficar sem a sua nota, infelizmente, né? Bom, vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o restante dos 100 erros mais comuns da língua portuguesa. Nas últimas aulas eu falei de 1 até 50 e de hoje nós vamos falar de 51 a 100, uma continuação. E também eu vou passar para vocês, na segunda parte dessa aula de hoje, a nova ortografia da língua portuguesa. É muito importante para que você possa resolver as atividades da aula de hoje, que eu vou propor para você agora. Que atividade você vai fazer para mim? Você tem uma semana para me entregar essa atividade. Daqui para frente eu não vou poder ficar esperando muito a atividade de vocês, tá? Querendo corrigir todas as atividades de você, tem as outras turmas também que semana a semana estão enviando para mim. Então você vai fazer o quê? Um resumo comentado da aula, abrangendo as frases de números 51 a 100, dos 100 erros mais comuns, e os itens da nova ortografia da língua portuguesa. Então eu vou passar para vocês hoje as frases 51 a 100. Você vai fazer o quê? Um resumo comentado, frase a frase, da frase 51 a 60. Não é fácil, você vai ter que sentar e verificar isso daí. Não é uma resenha. Você vai pegar lá e vai escrever, olha, entendi isso e isso. Não, você vai pegar aula a aula e você vai fazer para mim cada uma das frases o que você entendeu dela. E da nova ortografia também. Todos os itens da aula de hoje você vai fazer um resumo comentado. É como que se nessa atividade de hoje eu estivesse fazendo uma prova com vocês. Isso vai valer uma nota que vai ser somado com as outras que eu estou fazendo atividade para vocês, para que eu possa verificar o que vocês aprenderam aqui. Não é da aula 1 a 100, mas da aula 51 a 100, tudo bem? E à medida em que eu for falando hoje, já vai verificando direitinho para que você possa assistir a aula quantas vezes você necessitar, tá bom? Bom, a frase 51. Chegou a 2 horas e partirá daqui a 5 minutos. Indica passado, equivale a fazer, né, do verbo faz, né? E faz, né? Faz 5 horas, faz 1 hora que chegou.
enquanto a exprime distância ou tempo futuro. Não pode ser substituído por faz. Chegou a, faz, 2 horas, e partirá daqui a tempo futuro, 5 minutos. O atirador estava à distância pouco menos de 12 metros. Ele partiu há pouco menos de 10 dias. Então, olha, esse a aqui é do verbo haver. Ele partiu, né? Daqui a 2 horas, vai partir daqui a 2 horas, daqui 3 horas. 52. Blusa em seda. Usa-se de e não em. Então você tem que usar a preposição de e não em para definir o material de que alguma coisa é feita. Blusa de seda, casa de alvenaria, medalha de prata, estátua de mármore. Lembre-se, na hora que você for fazer atividade para mim, frase a frase, você vai ter que criar um novo exemplo desse, para você justificar cada uma das frases, tudo bem? A artista deu à luz a gêmeos. A expressão é dar à luz apenas. A artista deu à luz quíntuplos. Também é errado dizer deu à luz gêmeos. Então, verifique direito que essa é a forma correta de se escrever, tá bom? Estávamos em 4 à mesa. O em não existe. Estávamos 4 à mesa. Éramos 6. Ficamos 5 na sala. Então veja direitinho. São frases fáceis, né? Sentou na mesa para comer. Sentar-se ou sentar é em. Sentar-se em cima de. Veja o certo. Sentou-se à mesa para comer. Sentou-se ao piano para dar sua audição, à máquina, ao computador. 56. Ficou contente por causa que ninguém se feriu. Embora popular, a locução não existe, usa-se, né? O certo é você falar. Por quê? Ficou contente porque ninguém se feriu. O time empatou em 2-2. A preposição é por. O time empatou por 2-2. Repare que ele ganha por e perde por. Da mesma forma, empata por ou ganha por. À medida em que a epidemia se espalhava, o certo é, à medida que a epidemia se espalhava. Nós estamos agora passando por essa epidemia do Covid-19, né? Desse vírus. Existe ainda na medida em que, tendo em vista que é preciso cumprir as leis na medida em que elas existem. Então, não é difícil. Não queria que receassem a sua companhia. O i não existe. Esse i aqui, olha, receassem, né? Não existe. Não queria que receassem a sua companhia. Da mesma forma, passemos, enfearam, ceaste, receeis. Só existe o i quando o acento cai no e, que precede a terminação er. Receiem, passeias, enfeiam. Aí sim você pode usar o i. Nesses outros casos aqui, não. A frase 60, eles têm razão. No plural tem, é assim, com acento. Tem é a forma do singular. O mesmo ocorre com vem e vem, põe e põe. Eles têm, ele vem e eles vêm, ele põe, eles põem. A moça estava ali há muito tempo. Haver concorda com estava. Portanto, a moça estava ali fazia muito tempo. Ele doara sangue ao filho fazia 6 poucos meses. Estava sem dormir, fazia 3 meses. O havia se impõe quando o verbo está no imperfeito e no mais que perfeito do indicativo. Então você sempre usa o verbo haver dessa forma, né? 62. Não se diz. É errado juntar o, se, os pronomes, o, a, os, as. Assim, nunca use. Fazendo-se os. Não se diz. Não se diz isso. VCA, etc. Né? Acordos políticos partidários. Nos adjetivos compostos, só o último elemento varia.
acordos político-partidários. Você não concorda os dois no plural, tá bom? Outros exemplos: bandeiras verde-amarelas, medidas econômico-financeiras, partidos social-democratas. Fique tranquilo, com a nova ortografia não se usa mais o trema, sinal colocado sobre a letra U para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos ge, ki, que, ki. Atenção, o trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas derivadas. Exemplos: Miller, milleriano. Então, eu vou depois, na hora que estiver falando sobre a nova ortografia, voltar nesse assunto do trema, tá bom? Andou por todo o país. Todo ou a é aquele que significa, que significa inteiro. Andou por todo o país, pelo país inteiro. Toda a tripulação inteira foi demitida. Sem o, todo quer dizer cada, qualquer. Todo homem, cada homem é mortal. Toda nação, qualquer nação tem inimigos. Então, presta bastante atenção na hora que você vai usar esse tipo de expressão. 66. Todos os amigos o elogiavam. No plural, todos exige os. Todos os amigos o elogiavam. Era difícil apontar todas as contradições do texto. Favoreceu ao time da casa. Favorecer nesse sentido rejeita a. Favoreceu o time da casa. Se você torce para um determinado time, a hora que você for torcer, então você fala: o juiz favoreceu o time da casa. A decisão favoreceu os jogadores. 68. Ela mesmo arrumou a sala. Mesmo, quando equivale a próprio, é variável. Ela mesma. Ela própria, né? Vejam que aqui é feminino, vai concordar. Arrumou a sala. As vítimas mesmas recorreram à polícia. 69. Chamei-o e o mesmo não atendeu. Não se pode empregar o mesmo no lugar de pronome ou substantivo. Chamei-o e ele não atendeu. Os funcionários públicos reuniram-se hoje. Amanhã o país conhecerá a decisão dos servidores e não dos mesmos. Tudo bem? Não pode fazer esse tipo de frase. Vou sair essa noite. Este designa o tempo no qual se está ou o objeto próximo. Esta noite, essa semana, a semana em que se está, este dia, este jornal, o jornal que estou lendo, este século, o século XX. Então nós estamos no século XXI, tá bom? Aqui é só exemplo. 71. A temperatura chegou a 0 graus. 0 indica singular, sempre 0 grau, 0 quilômetro, 0 hora. Então, 0 não tem que ter plural, tá? 2 graus, 3 graus, tudo bem. 72. A promoção veio de encontro aos seus desejos. Ao encontro de é que expressa uma situação favorável. A promoção veio ao encontro dos seus desejos. Não pode vir de encontro a ele, aí bateu nele, né? Não teve, em vez de ser promoção, fica pancadaria. De encontro a significa condição contrária. Aí você está falando, vai vindo contra, né? Uma pedrada. A queda do nível dos salários foi de encontro às expectativas da categoria. 73. Comeu frango ao invés de peixe. Em vez de indica substituição. Comeu frango em vez de peixe. Você já deve ter ouvido falar bastante isso aqui, né? As pessoas falam muito isso, ao invés de, né? Então, comeu frango em vez de peixe. No lugar do peixe, né? No lugar do frango, ele comeu o peixe. O frango estava caro, foi lá e comprou peixe. É assim que as pessoas fazem, vão substituindo, vai no supermercado e compra aquele que está mais barato, né? Ao invés de significa apenas, ao contrário. Ao invés de entrar, saiu. A frase 74, se eu ver você por aí, o certo é,
se eu vir, revir, previr, tá? Da mesma forma, se eu vier, de vir, convier, se eu tiver, de ter, mantiver, se ele puser, o verbo pôr, né? Impuser, se ele fizer, de fazer, desfizer, se nós dissermos, de dizer, e predissermos. Então, na hora que você fizer a sua frase, para justificar esse exemplo 34, lembre-se de acertar, não escreva da forma errada. Você vai sempre fazer a frase para mim, uma frase, não precisa mais que uma, de cada um dos exercícios. Então, você vai ter que ter aqui 50 frases, hein? Da 51 até a 100, você vai ter 50 frases. Você vai colocar lá, se eu ver, como que você vai fazer a sua frase, simplesmente isso. 75. Ele intermedia a negociação. Mediar e intermediar conjugam-se como odiar. Então, do jeito que você conjuga o verbo odiar, você vai conjugar também o verbo intermediar e mediar. Ele intermedia ou medeia a negociação. Remediar, ansiar e incendiar também seguem essa norma. Remediam que eles anseiam incêndio. 76. Ninguém se adequa. Não existem as formas dessa maneira de falar adequa. É adeque, etc. Mas apenas aquelas que o acento cai no A ou U. Adequaram, adequou, adequasse, etc. Essa é a forma correta de se escrever a frase, tá? 77. Evite que a bomba exploda. Explodir só tem as pessoas em que depois do D vem o E o I. Explode, explodiram, etc. Portanto, não escreva nem fale exploda ou exploda, substantivo, substituindo essas formas por rebente, por exemplo. Precaver-se também não se conjuga em todas as pessoas. Assim, não existem as formas precavejo, precavês, precavém, precavenho, precavenha, precaveja, etc. 78. Governo reaver confiança. Equivalente governo recupera confiança. Então, substitua a palavra. Essa palavra não existe. Reaver segue haver, mas apenas nos casos em que esse tem a letra V. Reavemos, reouve, reaverá, rehouvesse. Por isso, não existem reavejo, reaver, etc. Então, escreva a frase com essas palavras corretas, tá? 79. Disse o que quis. Não existe Z, mas apenas S. Nas pessoas de querer e por. Quis, quisesse, quiseram, quisemos, pôs, pus, pusesse, puseram, puséssemos. 80. O homem possui muitos bens. O certo é, o homem possui muitos bens, tá? Possui e não possui. A diferença está aqui, ó, I e E. Verbos em unir só tem a terminação ui, inclui, atribui, polui. Verbos em uar é que admite eu, continue, recue, atue, atenue. Não é difícil, né? 81. A tese onde. Onde só pode ser usado para lugar. A casa onde ele mora. Veja o jardim onde as crianças brincam. Nos demais casos, use em que. A tese em que ele defende essa ideia. O livro em que. A faixa em que ele canta na entrevista em que. Então, use a palavra correta, faça a sua frase e envie, tá bom? 82. Já foi comunicado da decisão. Uma decisão é comunicada, mas ninguém é comunicado de alguma coisa. Assim,
já foi informado, cientificado, avisado da decisão. Outra forma errada: a diretoria comunicou os empregados da decisão. Opções corretas: a diretoria comunicou a decisão aos empregados. A decisão foi comunicada aos empregados. Então, essas são as formas corretas de escrever. 83. Venha pôr a roupa. Pôr, verbo, tem acento diferencial. Venha pôr a roupa. O mesmo ocorre com pôde, passado. Não pôde vir. Veja outros. Forma, pelo e pelos, cabelo. Cabelos, para, verbo parar. Pela, bolsa, o verbo pelar. Pela, verbo pelar. Polo e polos. Perderam o sinal, no entanto, ele, todo, ovo, elo, almoço, etc. Hora que você estiver fazendo esse exemplo 83, você deve ligar lá com a nova ortografia, tá bom? 84. Infringiu o regulamento. Infringir é que significa transgredir, infligiu, e regulamento. Infligir e não infligir significa impor. Infligiu séria punição ao réu. A modelo pousou o dia todo. Modelo posa, de pose. Quem pousa é avião, ave, viajante, tá? etc. Não confunda também iminente, prestes a acontecer, com eminente, ilustre. Então, uma coisa é bem diferente da outra. Então, se você vai falar a palavra iminente, você tem que usar como uma coisa que acontece. E eminente é uma pessoa ilustre. Apesar do sentido ser quase o mesmo na hora que você fala, na hora de escrever é diferente. Nem tráfico, contrabando, com tráfico, que é o trânsito, tá? Então, tráfico e tráfego é diferente um do outro. Tráfico é contrabando e tráfego, com G, é trânsito. 86. Espero que viajem hoje. Viagem, com G, é o substantivo. Minha viagem. A forma verbal é viagem, com J. Então, viajar é com J do verbo. Você não vai escrever viagem com G, tá? Espero que viagem, olha, com J hoje. Evite também cumprimentar alguém, de cumprimento, saudação. Só pode resultar cumprimentar. Comprimento é extensão. Se você for medir quantos metros tem, quantos centímetros, aí é comprimento. Mas se você for cumprimentar a pessoa, né, hoje não pode ficar apertando a mão por causa do vírus corona, né, abraçando, mas você pode cumprimentar a pessoa de uma forma mais distanciada, né? Igualmente, comprido é extenso e cumprido que é concretizado. Então, comprido é uma coisa grande e cumprido é algo que você realizou. Diferente um do outro. 87. O pai sequer foi avisado. Sequer deve ser usado com negativa. O pai nem sequer foi avisado. Não disse sequer o que pretendia. Partiu sem sequer nos avisar. Então, são frases fáceis, mas que esses erros são cometidos muito, né? Por isso que são as 100 frases com erro mais comum. 88. Comprou uma TV a cores. Veja o correto. Comprou uma TV em cores. Não se diz TV a cores, preto e branco. Da mesma forma, transmissão em cores, desenho em cores, tá? Ou colorido, se você quiser, se tiver dúvida. 89. Causou-me estranheza as palavras. Use o certo. Causaram-me estranheza as palavras. Cuidado, pois é comum o erro de concordância quando o verbo está antes do sujeito. Veja outro exemplo. Foram iniciadas esta noite as obras e não foi iniciado.
esta noite as obras. O verbo vai sempre para o plural. 90. A realidade das pessoas podem mudar. Cuidado, palavra próxima ao verbo não deve influir na concordância. Por isso, a realidade das pessoas pode mudar. Eu nunca fala podem, né? A troca de agressões entre os funcionários foi punida e não foram punidas. 91. O fato passou desapercebido. Na verdade, o fato passou despercebido e não foi notado, né? Despercebido significa desprevenido. Então, não desapercebido, mas sim despercebido. 92. Haja visto seu empenho. A expressão é haja vista e não varia. Haja vista seu empenho. Haja vista seus esforços. Haja vista suas críticas. Muita gente fala haja visto, mas sempre haja vista, tá? Com H, olha. 93. A moça que ele gosta. Como se gosta de, o certo é a moça de que ele gosta. Então você vai usar aqui a preposição, tá? Igualmente, o dinheiro de que dispõe, o filme a que assistiu e não que assistiu, tá bom? Esse é diferente. Olha. A prova de que participou, o amigo a que se referiu, etc. A sua frase deve ser uma parecida com essa. 94. É hora dele chegar. Não se deve fazer a contração da preposição com artigo ou pronome, nos casos seguidos de infinitivo. Olha, então você tem um verbo no infinitivo, chegar, andar, comer. Você não pode contrair a preposição, fazer contração dela, né? É hora de ele chegar, apesar de o amigo tê-lo convidado, depois de esses fatos terem ocorrido. A gente junta, mas não está correto. Na hora de falar, você fala rápido e parece que está junto, mas na hora de escrever, não, tá bom? 95. Vou consigo. Consigo só tem valor reflexivo. Pensou consigo mesmo e não pode substituir com você, com o Senhor. Portanto, vou com você, vou com o Senhor, igualmente. Isto é para o Senhor e não para si. 96. Já é 8 horas. Horas e as demais palavras que definem tempo variam. Já são 8 horas. 8 horas. Se fosse já é 1 hora, tudo bem, né? Já é e não são 1 hora. Então, já é 1 hora. Já são 1 hora? Não, ainda é uma. Está no singular, tá? Já é meio-dia, já é meia-noite. E a hora que você falar horas quebradas, né? Meio-dia e meia, não é meio-dia e meio, que se refere à hora, né? 97. A festa começa às 8 horas. Olha a abreviatura de hora. As abreviaturas do sistema métrico decimal não têm plural nem ponto. Assim, 8 horas, a 8H, 2 km, 2 quilômetros, e não 2 km, 5 metros, 10 quilos. Então, nós usamos para escrever 10 quilos, a abreviatura de quilos, não em português, com G, né? Com Q, mas quilogramas, que é o do quilo de quilogramas, né? 98. Dado os índices das pesquisas, a concordância é normal, dado os índices das pesquisas. Então, agora foram feitas, estão sendo realizadas várias pesquisas sobre a pandemia, já está aparecendo também algumas pesquisas sobre quem poderá disputar as eleições e ganhar, né? Dado os índices das pesquisas, dado o resultado, dadas as suas ideias, tá? São essas formas. Vamos para as duas últimas frases. Olha. Ficou sobre a mira do assaltante. Não é sobre, mas sob. Significa debaixo de. Ficou sob a mira do assaltante. Escondeu-se sob a cama. Sobre equivale a em cima de.
ou a respeito de. Estava sobre o telhado. É diferente. Não pode falar sob. Sobre está embaixo, né? Falou sobre a infecção. E lembre-se, o animal ou o piano tem cauda. E o doce também, né? Cauda. Da mesma forma, alguém traz alguma coisa e alguém vai para trás. E a última, ao meu ver, não existe artigo nessas expressões. A meu ver, a seu ver, a nosso ver. Então verifiquem direitinho, são 100 frases. Essa atividade da aula de hoje que eu estou passando para vocês, ela deve ser feita das 50 restantes, das 51 até a 100, tudo bem? Antes da aula passada você vai fazer uma resenha. Teve gente que escreveu para mim e falou assim: professor, pode juntar as duas? Como eu não tinha visto que essa aula eu tinha proposto essa atividade, não pode, tá? Então, na outra é uma resenha, essa é um resumo comentado por frases. E agora nós vamos passar para a segunda parte da aula, nós vamos falar da nova ortografia. Você vai saber o que mudou na nova ortografia. Eu antes vou falar para vocês aqui de umas frases que ficaram marcadas. Em 2009 é o ano da reforma ortográfica. Em casos como autoestima, o hífen cai. A sua autoestima é que não pode cair. Então, vejam que interessante, né? Em algumas palavras, o acento desaparece, como em feiura. Aliás, poderia desaparecer a palavra toda. Então, feiura não tem mais acento, né? E agora, como que nós vamos fazer? O acento também cai em ideia. Só dela a gente precisa, e muito. Então, antes tinha acento em ideia, todas as palavras terminadas em eia, né? Colmeia, ideia, desapareceram os acentos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar diversos exemplos para vocês. Esse outro, olha que interessante. O trema sumiu em todas as palavras, como em inconsequência. Não tem mais tremas aqui, né? Tinha um trema antes. Para a nova geração que está vindo agora, é fácil, mas para quem dos antigos, né, geralmente fala que tem sequência, né? Que também poderia sumir do mapa. Assim a gente ia viver com mais tranquilidade. Então vejam vocês que essa é a forma correta de nós estarmos falando as palavras, tá bom? Então, inconsequência, ainda você vai falar linguiça, mas não tem mais trema, tudo bem? Não pode falar linguiça, né? Mas nem tudo vai mudar. Abraço continua igual, e quanto mais apertado, melhor. Isso antes da pandemia, não é verdade? Então, abraço é igual, aí se escreve igual, isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, como é que nós vamos estar fazendo? Amizade ainda é com Z, como vizinho, futebolzinho, barzinho. Expressões como eu, te, continuam precisando de ponto. Se for de exclamação, é paixão, que continua com X, como abacaxi, que, gostando ou não, a gente vai ter alguns para descascar, né? Para vocês poderem ver que não é muito bom, às vezes não, às vezes sim, né? Solitário ainda tem acento, como solidário, que só muda uma letra, mas faz uma enorme diferença. Então, solitário e solidário são palavras diferentes, mas as duas continuam tendo acento ainda, né? Consciência ainda é com SC, como Santa Catarina, que precisa tocar a vida para frente. Toda vez que nós vemos essas frases, daí por falar em vida, bom, essa muda o tempo todo. E é por isso que emociona tanto. Então, essa é a vida que nós temos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o guia prático da nova ortografia. Eu já enviei esse guia para vocês em PDF, né? Mas eu vou enviá-lo novamente. Saiba o que mudou na ortografia brasileira, Douglas Tufano. Então, esse é um livro que ele lançou. Esse livro ele tem na internet, eu baixei o livro para vocês e eu estou disponibilizando também por e-mail, tá bom? Acordo ortográfico. O que é o acordo ortográfico? O que significa isso?
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, ele foi assinado em Lisboa, no dia 16 de dezembro de 1990, por Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, essas duas palavras são juntas, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e posteriormente por Timor-Leste. No Brasil, o acordo foi aprovado no Decreto Legislativo número 54 de 18 de abril de 1995, já faz tempo, né? Esse acordo, quando ele foi assinado, ele deveria vigorar a partir de 2009, mas foi atrasando e ele acabou em 2012, 2013, sendo incorporado na língua portuguesa do Brasil. E também, olha, esse acordo ele foi feito para acentuação, mas não a forma de falar, tá bom? A forma de falar continua do mesmo jeito. Agora eu falei para vocês de linguiça, perdeu o trema, mas ela tem que ser ainda pronunciada, tá? Esse acordo é meramente ortográfico, portanto, restringe-se à língua escrita e não afetando a nenhum aspecto da língua falada. O fonema, a forma falada, ainda continua do mesmo jeito, tá? Ele não elimina todas as diferenças ortográficas observadas nos países que têm a língua portuguesa como idioma oficial, mas é um passo em direção à pretendida unificação ortográfica desses países. Então, não unificou tudo. Então, nossa demonstração é muito específica. O que é que mudou? Olha, por exemplo, o que mudou no alfabeto da língua portuguesa? O alfabeto antes ele tinha 23 letras, agora ele passou a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras K, W e Y. O alfabeto completo passa a ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, olha aqui o K foi incorporado, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, o W, que não tinha, X, o Y, também que não tinha, o Z. Nós usávamos? Sim, nós usávamos, mas se você fosse registrar um filho no cartório e tivesse o W, essa letra não existia no alfabeto da língua portuguesa e muitos cartórios não adotavam. Por exemplo, você ia registrar o seu filho e se ele tivesse o nome William, teria que ser o U no lugar do W, tá bom? Por isso que tem muita gente que tem o nome que foram registrados naquela época, não é correspondente ao nome que se fala em inglês, não é verdade? Mas pode mudar. Quem quiser mudar, pode ir no cartório e pedir uma alteração de nome, não tem nenhum problema. Entra com o processo e troca todos o nome dele, troca o RG, troca tudo, né? As letras K, W e Y, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são usadas em várias situações. Então, ela foi incorporada, às vezes tinha, por exemplo, em Portugal, ou em Timor-Leste, ou Angola falava, e usava, e no Brasil não. Então, unificou. Todos esses países estão unificados. Por exemplo, na escrita de símbolos de unidade de medida, quilômetro, aqui é com Q, né? Mas aqui é com K. Quilômetro, quilograma, então quilograma. Watt de wattagem, né? B. Na escrita de palavras e nomes estrangeiros. E seus derivados. Show. Olha aí, ó. Show. Playboy. Aí. Playboy. Playground. Playground. Windsurf. Kung Fu. Yin. Yang. William. Kaiser. Kafka. Kafkiano, né? Então, todas essas palavras estrangeiras foram incorporadas na língua portuguesa, né? O trema, lembra que eu falei para vocês, lá numa frase, que a gente estava falando das frases mais comuns? Como que a gente usa o trema hoje? Não se usa mais o trema. São aqueles dois pontinhos que se colocam em cima do U. Sinal colocado sobre a letra U para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos que, qui, qui. Como era antes, olha. Aguentar, que tinha um trema. Como ficou? Aguentar sem o trema. Bilíngue. Bilíngue tinha trema. Bilíngue
não tem mais trema hoje. 50 é 50, você pronuncia do mesmo jeito, mas não se coloca mais o acento gráfico. Linguiça, tá? Apesar de não ter o acento, você não pode ler linguiça, mas sim linguiça. Continua sendo pronunciado, mas não escrito. Atenção, o trema permanece apenas nas palavras estrangeiras em suas derivadas, palavras derivadas. Por exemplo, Miller é o nome de uma pessoa, né? Miller, Guilherme Miller. Então, esse Miller tem que ter o trema em cima. Milleriano, que são as pessoas que são filhos de Miller. Então, tem que ter o trema, porque é uma palavra derivada. Se você escrever e colocar o trema numa redação, por exemplo, num concurso, você está fazendo corretamente. Se você não colocar, você pode ser penalizado, dependendo de quem vai corrigir essa redação. Está errado, né? Mudanças na regra de acentuação. 1. Não se usa mais o acento dos ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas, palavra que tem acento tônico na última sílaba. Então, paroxítono é aquele que tem acento tônico na última sílaba. Olha aqui como era antes. Olha. Apoia, do verbo apoiar. Como ficou? Apoia, sem acento. Apoio, verbo apoiar. Apoio, sem o acento. Boia, ficou boia, sem acento. Como era? Colmeia. Colmeia, sem acento. Coreia. Coreia do Sul, por exemplo, não tem mais acento. Ideia, tinha acento no E, não tem mais acento. Então, todas essas palavras que eram paroxítonas que tinham acento, terminado em E e em OI, não tem mais acento. Atenção, essa regra é válida somente para as palavras paroxítonas. Assim continuam a ser acentuadas as palavras oxítonas terminadas em ES, eu, eus, oi, ois. Exemplos. Papéis. Ah, mas eu não vou acentuar papéis mais. Tem acento sim. Herói. Ó, termina em oi. Mas ela é uma palavra paroxítona? Não, ela é oxítona. Ó, herói. Então tem acento, porque o acento tônico está aqui, ó. Heróis. Troféu. Olha aí, o acento tônico, a sílaba mais forte está aqui em troféu, né? Troféus também continua tendo acento. Então, todas as oxítonas continuam acentuadas. Se elas terminarem em ei ou oi, mas as paroxítonas não. Tudo bem? Fácil, né? 2. Nas palavras paroxítonas não se usa mais o acento em i e no u tônicos, quando vierem depois de um ditongo. Como era? Baiuca. Como ficou? Baiuca. Então, paroxítonas com i e u tônico. O acento caía em cima do u, bem no u aqui. Não tem mais. Bocaiúva. Bocaiúva. Você fala com acento, mas não coloca mais acento. Caiuila. Caiuila. Então, feiura. Não tem acento. Atenção. Se a palavra for oxítona, mesma coisa. O i ou o u estiverem em posição final ou seguidos de s, o acento permanece. Exemplos. Tuiú-u, tuiúius, Piauí. Então, se for oxítono, tem acento. Piauí. O acento tônico está no pi, tá bom? 3. Não se usa mais o acento das palavras terminadas em e os. Como era? Abençoo, abençoo. Crem, crem. Dem, dou. Enjoo, enjoo. Lem. Como era? Lem. Magou. Perdoou. Povou. Vem. Voos. Então, essas palavras não têm acento. Note que quando eu expliquei para vocês as frases lá atrás, eu quero que vocês comparem com essas aqui. Vejam se tem alguma coisa. Fiz de propósito para vocês darem uma olhadinha, tá? 4. Não se usa mais o acento que diferenciava os pares. Para. Pela, pelo, pelos. Polo, polos. Pera. Como era? Ele para o carro. Olha,
para tinha acento. Como fica? Ela para o carro, ele para o carro. Ele foi ao Polo Norte, ele foi ao Polo Norte. Esse gato tem pelos brancos, esse gato tem pelos brancos. Comi uma pera, sem acento. Ele para o carro, ele para o carro. Ele foi ao Polo Norte, polo com acento, ele foi ao Polo Norte. Ele gosta de jogar polo, como ficou? Ele gosta de jogar polo. Tá vendo? Fala, mas não acentua. Esse gato tem pelos brancos, esse gato tem pelos sem acento brancos. Comi uma pera, sem acento. Então, vários exemplos para ficar mais fácil para vocês aqui, né? Atenção! Permanece o acento diferencial em pôde, de pode, pôde. Pôde é a forma do passado do verbo poder, pretérito perfeito do indicativo, na terceira pessoa do singular. Pôde é uma forma do presente indicativo, na terceira pessoa do singular. Então, pode com acento e pôde sem acento são ainda usados. Exemplo: ontem ela não pôde sair mais cedo, mas hoje pode. Tá vendo? Pode. Permanece o acento diferencial em por. Por é verbo, por é preposição. Exemplo: vou pôr o livro na estante, que foi feita por mim. Tá vendo? Esse é verbo, tem acento. Esse aqui é preposição, já não tem. Tá legal? Então você tem que usar onde for verbo e onde não for. Tem que saber um pouquinho de gramática da língua portuguesa, né? Permanecem os acentos que diferenciam o singular do plural dos verbos ter e vir, assim como de seus derivados manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir. Então, permanecem esses acentos. Exemplos: ele tem 2 carros. Eles têm, olha, acentuado, 2 carros. Ele vem de Sorocaba. Eles vêm, o verbo vir, de Sorocaba. Ele mantém a palavra. Eles mantêm a palavra. Então, esses têm, né? Ele convém aos estudantes. Eles convêm aos estudantes. Ele detém o poder. Eles detêm o poder. Ele intervém em todas as aulas. Eles intervêm em todas as aulas. É facultativo. O que é uma coisa facultativa? É facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma. Então você pode usar ou não. Se você não colocar acento, se você colocar, é facultativo. Você pode ou não usar uma das duas formas. Olha, você pode escrever forma sem acento e forma com acento, ou forma e forma, né? Em alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara. Veja exemplo: qual é a forma da forma do bolo? Entendeu aqui? Ó? Então é melhor você colocar o acento. Forma, então qual é a forma da forma do bolo? Ela é redonda, é quadrada? Entendeu? Então, que jeito que ela é, em outras palavras. 5. Não se usa mais o acento agudo no U tônico das formas tu, de arguis, ele, de argui e eles, arguim, do presente do indicativo dos verbos arguir e redarguir. Na hora que você for fazer a sua frase sobre esse exemplo 5, você tem que pensar, porque aqui eu não coloquei exemplo delas, tá? Há uma variação na pronúncia dos verbos terminados em guar, quar e quir, como aguar, averiguar, apaziguar, desaguar, enxaguar, obliguar, delinguir, etc. Esses verbos admitem 2 pronúncias em algumas formas do presente do indicativo, do presente do subjuntivo e também do imperativo. Então você pode falar de um jeito ou de outro, vai depender de onde for a frase. Veja os exemplos aqui. Ó. Se forem pronunciadas com i tônicos, essas formas devem ser acentuadas. Exemplos: verbo enxaguar, enxago, enxáguas, enxágua,
enxaguam, enxague, enxágues, enxaguem. Verbo delinguir, delinguo, delinguis, delingue, delinguem, delingua, delínguas, delinguem, delinguam. B. Se forem pronunciadas com o tônico, essas formas deixam de ser acentuadas. Exemplos. A vogal sublinhada é tônica, isto é, deve ser pronunciada mais fortemente que as outras. Verbo enxaguar. Enxago, enxáguas, enxágua, enxáguam, enxágue. Tá vendo? Aqui nós falamos, mas não tem acento, tá? Enxágues, enxáguam. Verbo delinguir. Delingo, delinguis, delinguem, delinguem, delingua, delinguis, delinguam. Então, o que você vai pronunciar ao longo, se você for seguir a palavra certa, tá? Se forem pronunciadas com a ou i tônicos, essas formas devem ser acentuadas. Exemplo, verbo enxaguar, enxago, enxáguas, enxágua, enxaguam, enxágue, enxágues, enxaguem. Verbo delinguir, delinguo, delinguis, delingue, delinguem, delingua, delínguas, delinguam. Se forem pronunciadas com o tônico, essas formas deixam de ser acentuadas. Exemplos. A vogal sublinhada é tônica, isto é, deve ser pronunciada mais fortemente que as outras. Verbo enxaguar, enxago, enxáguas, enxágua, enxaguam, enxágue, enxágues, enxaguam. Verbo delinguir, delingo, delinguis, delingue, delinguem, delingua, delíngues, delingue. Atenção, no Brasil, a pronúncia mais correta é a primeira, aquela com a e i tônicos. Então, no Brasil, a gente costuma falar assim. Em outros países, né, Portugal é diferente. Uso do hífen. Algumas regras do uso do hífen foram alteradas pelo novo acordo. Mas, como se trata ainda de matéria controvertida em muitos aspectos, para facilitar a compreensão dos leitores, apresentamos um resumo das regras que orientam o uso do hífen com os prefixos mais comuns, assim como as novas orientações estabelecidas pelo acordo. As observações a seguir referem-se ao uso do hífen em palavras formadas por prefixos ou por elementos que podem funcionar como prefixos, como aero, agro, além, ante, aquém, agui, alto, circum, co, contra, eletro, entre, extra, geo, hidro, hiper, infra, inter, intra, macro, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pós, pré, pró, pseudo, retro, semi, sobre, sub, super, supra, tele, ultra, vice, etc. Então, essas são as formas corretas de nós usarmos ou não o hífen. Eu vou colocar para vocês alguns aqui. Ó. Com prefixo, usa-se sempre o hífen diante de palavras iniciadas por H. Anti-higiênico. Olha. Então, toda vez que você inicia uma palavra com H, olha, todas têm H. Ó. Você coloca o hífen. Anti-histórico. Co-herdeiro. Macro-história. Mini-hotel. Proto-história. Sobre-humano, super-humano, ultra-humano. Exceção, sub-humano, neste caso, a palavra humano perde o H. Então, se você for escrever sub-humano, não tem H, tá bem? É uma exceção. Ah, mas por quê? É exceção da língua portuguesa, tá bom? Todas as línguas têm, na gramática sua, algumas exceções. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se inicia o segundo elemento. Olha, deixa eu avisar uma coisa para vocês aqui. Façam somente uma frase para um desses, tá? Nesse exemplo 2, você vai pegar e vai criar uma frase para mim. Você não vai fazer uma frase para cada um não, tá bom? Então você vai pegar aqui. Aeroespacial, você cria uma frase para isso. Se você quiser achar mais fácil, agroindustrial, anteontem, antiaéreo,
antieducativo, autoaprendizagem, autoescola, autoestrada, autoinstrução, coautor, coedição, extraescolar, infraestrutura, plurianual, semiaberto, semianalfabeto, semisférico, semi-opaco. Então escolha uma dessas e faça uma frase, tá bom? Para esse exemplo, 2 aí. Exceção. O prefixo co aglutina-se, em geral, com o segundo elemento, mesmo quando esse se inicia por o. Coobrigar, coobrigação, coordenar, cooperar, cooperação, cooptar, coocupante. Então, esses aqui você vai iniciar dessa forma, tudo bem? Seguindo aqui o exemplo 3. Olha que interessante. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante, diferente de R ou de S. Exemplos. Anteprojeto, não tem mais hífen, tá? Antipedagógico, autopeça, autoproteção, coprodução, geopolítica, microcomputador, pseudoprofessor, semicírculo, semideus, seminovo, ultramoderno. Atenção, com o prefixo cho, vice, usa-se o prefixo, aqui está separado, usa-se sempre o hífen. Exemplos, vice-rei, vice-almirante, tem que ter o hífen, tudo bem? Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Nesse caso, duplicam-se essas letras. Exemplo, antirrábico. Olha aí, o hífen termina na mesma, vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Então, R. Tá. Antirrábico, antirracismo, antirreligioso, antirrugas, antissocial, biorritmo, contra-regra, contrassenso, cosseno, infrassom, microsistema, minissaia, multissecular, neorrealismo, neossimbolista, semi-reta, ultra-resistente, ultrassom. Então, toda vez que você inicia, que você vai antirrábico, então você vai usar. Você tem que duplicar o R sem estar colocando nele o hífen, tá bom? 5. Quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma vogal. Exemplos, anti-ibérico, anti-imperialista, anti-inflacionário, anti-inflamatório, auto-observação, contra-almirante, contra-atacar, contra-ataque, micro-ondas, micro-ônibus, semi-internato, semi-interno. Então você vai usar sempre o hífen quando essas palavras e esses prefixos iniciam com a mesma vogal. Então, I. Aí você não pode juntar antibérico. Você tem que separar com o hífen. 6. Quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen, seu segundo elemento, começar pela mesma consoante. Mesma coisa, tá? Hiperrequintada. Aí você tem que colocar, interracial, interregional, subbibliotecário, superracista, superreacionário, superresistente, superromântico. Atenção! Nos demais casos não se usa o hífen. Exemplos, hipermercado, intermunicipal, superinteressante, superproteção. Esses não tem mais hífen. Com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavras iniciada por R, sub-região, sub-raça, etc. Com os prefixos circum e pan, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por M, e N e vogal. Circunnavegação, pan-americano, etc. Quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen, se o segundo elemento começar por vogal. Olha que interessante esses exemplos.
racidez, hiperativo, interescolar, interestadual, interestelar, interestudantil, superamigo, superaquecimento, supereconômico, superexigente, superinteressante, superotismo. Então, todos esses você ainda continua sem hífen. 8. Existe aqui os prefixos, com os prefixos ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró, usa-se sempre o hífen. Exemplos: além-mar, olha, tem hífen. Além-túmulo, a queimar, ex-aluno, ex-diretor, ex-hospedeiro, ex-prefeito, ex-presidente, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-europeu, recém-casado, recém-nascido, sem terra. Então, com os prefixos esses, você tem que usar o hífen, tá? Então, você vai usar o hífen no pós, o pré e o pró também, tá bom? Deve-se usar o hífen com os sufixos de origem tupi-guarani, açu, guaçu, emirim. Exemplos: Amoré, Guaçu, Anajá, Mirim, Capim, Açu. Deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulários. Exemplo: Ponte, Rio, Niterói, Eixo, Rio, São Paulo. Então você vai ter que continuar usando, né? Tem que continuar usando o hífen. Não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição. Exemplo: girassol, que está dizendo que é um girassol, o sol não está girando, mas como é uma planta, você não pode usar o hífen. Madre Silva, então a madre, ela tem o sobrenome Silva. Manda chuva, não tem hífen. Paraquedas, também não. Paraquedista, derivada de paraquedas, né? Pontapés, ou pontapé, também não tem mais hífen. 12. Para a clareza gráfica, se no final da linha a partição de uma palavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. Exemplos: na cidade conta-se que ele foi viajar. Então, se você separa a palavra e ela tem hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. Então, se você repetisse isso aqui, conta-se, então eu tinha que colocar o hífen lá no seguinte. O diretor recebeu ex-alunos. Então, se eu fosse separar, tinha que ter um hífen aqui e um hífen lá, que é o correto, tá certo? Bom, essa foi o último exemplo, tá bom? Não se esqueça de fazer as atividades de fixação. Então, você vai ter que fazer as atividades lá daquelas primeiras. Teve aluno que não fez ainda. Faça aquela atividade e envia para mim. Teve gente que falou para mim: professor, eu já fiz na aula presencial. O senhor lembra que nós fizemos na aula presencial? Pega a sua atividade que você fez e envia para mim mesmo assim, porque eu vou ter que contabilizar nota para você naquela atividade. Na aula de hoje eu mostrei para vocês que eu fiz uma relação das atividades, então eu vou ter que marcar lá. Como eu não tenho essa atividade sua, tá, que você fez para mim, digital, porque ela vai ter que ser digital, e eu não posso tirar foto dela e anexar, você pode fazer isso daí, tá bom? Envia para o meu e-mail, josiasferreira@uer.edu.br. Esse é meu e-mail institucional aqui da UER. Não se esqueça de colocar em cima, na hora que você vai começar. Primeira coisa, é o cabeçalho do seu trabalho. Tem gente colocando no final do trabalho. Coloque no começo do seu trabalho o seu nome, a disciplina de leitura e produção textual, a sua turma, que é a turma de Química, a data e o nome do professor, que é o meu nome, tá? Envia para mim, porque eu estou fazendo uma pasta com todos esses comprovantes que vocês enviaram, e futuramente, se você precisar, ou se, por exemplo, o registro acadêmico tiver um probleminha lá e a sua nota não for computada, eu consigo com certeza ver e justificar a data que você me enviou, porque você está enviando por e-mail, fica registrado ali também a sua data de envio, tá legal?
Até a próxima aula. Semana que vem estaremos de novo aqui falando sobre a disciplina de leitura e produção textual do primeiro semestre de 2020. Lembre-se que eu falei para você que esse primeiro semestre termina dia 26 e a nossa última aula é dia 21. Não deixe as atividades acumular, porque logo dia 21 não vai dar mais para eu receber nada de vocês, que eu tenho que fechar a nota. É tudo zastras agora, né? Por causa da pandemia, as aulas são remotas e nós não estamos conseguindo deixar as atividades acumular, tá certo? Então até a próxima aula, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, até lá.